Analisaremos agora o item 10 da prova de Biologia do Enem de 2009. Aqui temos o texto base, a referência bibliográfica e o enunciado. No slide seguinte, veremos as alternativas. Comecemos pela leitura do texto base. Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica ou mesmo exibir forças de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais, que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos até o de terapia contra o câncer. Um breve comentário. Na manipulação em escala nanométrica, nano significa pequeno. Então, numa escala microscópica, ou até mesmo uma escala no nível dos átomos, aqui ele diz que os átomos nessa escala revelam, nesse tipo de manipulação, revelam características peculiares, propriedades únicas, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica, e o uso desses materiais estão sendo aplicados, está havendo aplicação desse tipo de pesquisa ou desse tipo de tecnologia em diversas áreas, incluindo, no que tange aqui a biologia, as terapias contra o câncer. Agora vamos ver o que diz o enunciado. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois... Então ele faz uma advertência. Apesar desse tipo de tecnologia estar sendo amplamente empregado, aí uma variedade de aplicações, desde a da indústria cosmética, tintas, tecidos, terapia contra o câncer, mas ele faz um alerta no enunciado. A utilização de nanopartículas, partículas pequenas, na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois vamos ao próximo slide, onde vamos analisar o enunciado. Letra A, o enunciado não, as alternativas. Letra A, então requer cuidado, pois as partículas tanto menores, mais potentes e radioativas se tornam. Não há uma relação entre o tamanho da partícula e a radiatividade dessa partícula. Elas não se tornam mais radiativas porque são menores. Não há uma relação entre essas ordens aí de grandezas. A partícula pode ser maior ou menor e ter ou não e ser radiativa. As partículas, não é por isso que nós não temos que ter cuidado com o uso dessa tecnologia, porque elas se tornam mais radiativas na medida que são menores? Não. As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia. Pelo contrário, essa nanotecnologia é uma tecnologia atual. O uso dessas partículas num nível atômico é uma tecnologia atual, não é uma tecnologia de outra época, é atual. Então, portanto, partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas como tecnologia atual. Podem e devem ser caracterizadas como tecnologia atual. A letra C. As propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos. Não é apenas em micro-organismos que essa nanometria, essa nanotecnologia pode ser usada inclusive no ser humano. E está sendo, inclusive ele afirma, em terapias contra o câncer. O texto base afirma que está sendo usado inclusive para terapias contra o câncer. Então não é apenas em micro-organismos que essa tecnologia pode ser empregada. Letra D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Essa alternativa é a alternativa correta. Ele faz uma advertência que essa tecnologia está sendo usada
em larga escala já, em numa grande variedade de sistemas, tanto ou na indústria ou na terapêutica, mas ele adverte que ela pode representar um perigo, porque ainda é uma tecnologia nova e a nossa tendência é de imediato reconhecer as vantagens, depois é que nós percebemos as desvantagens. Então, vamos ler novamente a letra D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impacto, sim, não sabemos ainda, mas desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Portanto, essa é a alternativa correta e vamos ler a alternativa E. O organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, já que apresentam a mesma dimensão das bactérias. Não é pelo fato delas terem a mesma dimensão das bactérias que o organismo humano vai apresentar imunidade contra essas partículas. Não, a partícula pode ser inerte, o organismo não reconhecê-las e elas passarem despercebidas e promoverem a sua atuação. As partículas são reconhecidas pelo sistema imunológico ou pela nossa imunidade a partir de propriedades das membranas desses ou das substâncias, da característica das substâncias ou das membranas dos micro-organismos que invadem o nosso corpo, e não pela dimensão, pelo tamanho. Portanto, a alternativa que melhor responde ao enunciado, a utilização de nanotecnologia, de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois as partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. E aqui eu encerro essa videoaula.